palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmolas, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Podemos assentar. Vamos silenciar um momentinho nosso coração, pedindo a graça do Espírito para que abra a nossa inteligência e assim possamos compreender este santo Evangelho. Irmãos e irmãs, com a celebração de hoje, na qual receberemos a imposição das cinzas sobre as nossas cabeças, nós iniciamos este tempo propício de oração, de conversão, de volta para o Senhor. E foi isso que nós cantamos no canto de entrada: volta, meu povo, volta para o teu Senhor. E esta volta não é somente um itinerário que eu faço caminhando. Mais do que isto, esta volta precisa ser uma volta do coração. E o nosso grito hoje, diante do Senhor,
é aquele que cantamos no refrão do Salmo: tende misericórdia, ó Senhor, pois pecamos contra vós. Nesta celebração, nós também devemos reconhecer a nossa condição de pecadores que somos. Não para desistir, não para desanimar, não para ficar estagnado, pelo contrário, mas reconhecendo a nossa condição de pecadores que somos, nos abrirmos à misericórdia do Senhor, que nesta manhã quer nos alcançar por meio da palavra, por meio da Eucaristia, e quer ser como que um motor que vai nos motivar, que vai nos alavancar para vivermos bem toda a quaresma até chegarmos ao ápice, a celebração da Páscoa, da ressurreição do Senhor. E as leituras que nós acabamos de ouvir vai nos inserir nesta dinâmica. E eu gostaria de começar a pregação de hoje com vocês, retomando a primeira leitura do profeta Joel. Então pegue aí o seu folheto, versículo 12 e o versículo 13 da primeira leitura. Retome aí seu folheto. Vamos pegar os 2 primeiros versículos da primeira leitura. Olha o que está escrito: agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno, compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Então, a palavra de Deus nos motiva a começarmos a quaresma com esta decisão: voltar para o Senhor. E voltar para o Senhor de que jeito? De todo o coração. Eu explicava isso na pregação do domingo passado. O coração na Escritura é considerado a sede da pessoa, aonde ela possui o seu sacrário interior, aonde ela guarda o mais precioso de si. E hoje, quando a primeira leitura nos fala de voltar ao Senhor de todo o nosso coração, é para nos ensinar que nós não devemos voltar ao Senhor com algumas partes. Pelo contrário, mas devemos voltar a Ele com todo o nosso ser, com toda a nossa intensidade, permitindo com que os nossos jejuns, com que as nossas orações, com que as nossas práticas de caridade sejam agradáveis a Deus, porque não serão apenas uma atitude de boca para fora, mas vai ser uma atitude que parte de onde? Que parte do nosso coração. E quando nós tomamos a decisão de fazermos este itinerário, quais são os atributos de Deus que a primeira leitura nos oferece? O Senhor é benigno, Ele é compassivo, Ele é paciente, Ele é cheio de misericórdia e Ele é inclinado a perdoar o castigo. Olha os atributos de Deus, de um Deus amoroso, que olha para nós diante do nosso pecado, que tem misericórdia de nós diante da nossa fraqueza, que é benigno, que é paciente, que é cheio de misericórdia. Mas não basta, minha gente, Deus ser bom desse tanto, Deus ser misericordioso desse tanto, se eu me fecho e não quero receber a bondade de Deus, não quero receber a paciência de Deus, não quero receber a misericórdia de Deus diante do meu pecado.
E quando eu me proponho a ouvir a palavra, e tomo a decisão de viver o que ela me oferece, o que ela me convida, o que ela me convoca, com certeza eu terei a graça de fazer esta experiência, de permitir com que a misericórdia do Senhor me alcance por inteiro. E esta decisão é uma decisão que parte de onde? Do coração. Por isso, voltai ao Senhor com todo o vosso coração. E é diante deste convite que Jesus vai nos dar uma bela catequese no Evangelho de hoje. Mas antes de nós adentrarmos ao Evangelho, é importante também nós termos uma compreensão por que a quaresma inicia com a imposição das cinzas. Daqui a pouco, após a homilia, o padre vai abençoar as cinzas que estão ali próximo à cruz, e cada um de nós teremos essa graça de recebermos a imposição das cinzas sobre a nossa fronte. A cinza só existe porque a palha passa pelo fogo. E o fogo tem o poder de transformar a palha seca em cinza. Na Escritura, na Bíblia, o fogo é visto como um elemento que purifica. Então o ourives, quando ele está lapidando um metal precioso, o que ele precisa fazer com esse metal? Ele precisa levar o metal ao fogo, porque o fogo vai purificar o metal, vai tirar o que não presta, e vai ficar somente o que é mais precioso daquele metal, porque o fogo tem o poder de purificar. E foi este mesmo fogo que purificou estas cinzas, para que hoje elas fossem impostas sobre as nossas cabeças, porque a quaresma é, por excelência, um tempo de purificação que resultará na entrega total do Cristo na cruz por amor a cada um de nós, e é por meio da entrega dele, do seu mistério pascal, que nós seremos purificados do nosso pecado. E é por isso que na celebração de hoje, iniciando o tempo da quaresma, que tem o sentido, a Páscoa de Jesus, é para nos ensinar, precisamos ser purificados. Então, que cada um de vocês, na hora que estiverem na fila, para receberem a imposição da cinza sobre as suas cabeças, peça a Jesus, qual é a purificação que ele precisa fazer no seu coração? Qual é a purificação que ele precisa fazer no seu casamento? Qual é a purificação que ele precisa fazer na sua família? Qual é a purificação que ele precisa fazer no seu cotidiano? E é dentro dessa perspectiva de purificação, de voltar o coração para Deus, que Jesus nos orienta no Evangelho de hoje. Então, vamos ao texto. Pegue aí o seu folheto, Evangelho de hoje, versículo 1, capítulo 6, do evangelista Mateus. Olha lá, versículo 1. Vamos ler juntos? Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Jesus começa chamando a atenção. Ficai atentos. E hoje Jesus quer dizer isso para você que é tão disperso, que viaja tanto na maionese.
ficai atento. A atenção é que nos dá a possibilidade daquela sacudida, de dizer: epa, eu preciso mudar de vida, eu preciso voltar para o Senhor, eu preciso rasgar o meu coração, eu preciso da misericórdia do Senhor. E por que Jesus chama a atenção dos discípulos? Para praticar a justiça. De acordo com a mentalidade judaica do povo do Antigo Testamento, a justiça se consolidava na prática de uma pessoa a partir do momento que ela praticava 3 ações: o jejum, a oração e a esmola. Se o bom judeu praticasse essas 3 atitudes, ele era considerado uma pessoa justa. Porque a justiça passava na relação que ele teria com o outro, a esmola, na relação que ele teria com Deus, a oração, e na ação que ele teria para consigo mesmo, o jejum. E por que Jesus chama a atenção para essas 3 ações? Jejum, oração e esmola. Uai, padre, é porque Jesus estava desconsiderando? Não. Mas Jesus queria purificar a forma com que os judeus viviam essas 3 práticas. Porque na maioria das vezes, eles faziam isso, eles praticavam essas ações para cumprir a tabelinha da religião. Então Jesus vai puxar a orelha, dizendo que não vale aquela oração feita na praça pública só para que as pessoas vejam. Jesus vai dizer que aquela esmola, que eu chamo todo mundo para dar a esmola e para que as pessoas vejam que eu estou dando a esmola, não adianta. Rezar, gritar com a voz alta para que todos vejam que eu estou rezando, não adianta. Porque a prática da justiça, que consiste na vivência da oração, do jejum e da esmola, precisa partir de onde, minha gente? Do coração. Por isso que a primeira leitura nos pediu: voltai ao Senhor de todo o vosso coração. E a quaresma tem este itinerário por excelência, de não vir à igreja na quarta-feira de cinzas, de não buscar a confissão somente porque é uma tradição da fé, eu preciso ir. Não. Mas é de fazer este itinerário buscando ao Senhor de todo o meu coração, não rasgando mais as minhas vestes. Porque no Antigo Testamento, o povo também tinha essa prática, né? No momento de conversão se rasgava as vestes e colocava cinzas sobre as cabeças como sinal de penitência. E hoje Jesus vai dizer: o que é que nós precisamos rasgar diante de Deus? O nosso coração. E eu sempre fico observando a pedagogia de Jesus quando Ele quer ensinar alguma coisa. Hoje Ele quer nos ensinar sobre o jejum, a oração e a esmola. Para cada uma dessas atitudes, dessas ações, Jesus utiliza 2 elementos. O primeiro elemento diz respeito à prática dos judeus. Como que eles faziam e qual era a motivação deles em fazerem. E o segundo momento de cada uma dessas 3 práticas é a catequese de Jesus. É a orientação dele, como eu devo agir, como eu devo rezar, como eu devo fazer o meu jejum, como eu devo ajudar o meu próximo numa obra de caridade. Então vamos agora prestar bastante atenção nesta metodologia que Jesus utiliza
para nos ensinar sobre a oração, sobre o jejum e também sobre a esmola. Então vamos no versículo 2. A primeira parte sempre é puxando a orelha dos fariseus e apontando a prática deles que não agrada a Deus, porque não é do coração, mas é da boca para fora, não é? Então olha lá o versículo 2, vamos ler juntos? Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Vamos parar por aqui. 3 ações dos hipócritas. Primeiro, tocavam a trombeta diante de ti. O que é isso? Fazia propaganda, não é? É muito interessante hoje, na época da campanha eleitoral, quando os candidatos vão para a rua, principalmente para os bairros mais pobres, né, para ajudar as famílias carentes, o que mais se vê? Fotos e vídeos das atitudes que eles fazem. Para quê? Para chamar a atenção para si. E os fariseus também tinham essa atitude. Então, tocar a trombeta, chamar a atenção para si. Não faço com a intensidade do meu coração em prol do meu próximo, do mais pobre, do mais necessitado. Mas uso do pobre, uso da sua carência, uso da sua pobreza para fazer o quê? Para me promover. Para que as atenções estejam sobre mim. E para que eu receba o reconhecimento e os aplausos. O show da pobreza. E muitos se deixam levar por esse tipo de conduta, né? Então Jesus diz que eles tocam uma trombeta para fazerem propaganda das suas boas atitudes. Portanto, eles se tornam hipócritas. Eu explicava isso também na pregação de domingo. Quem que é o hipócrita? É aquele que fala uma coisa e faz outra. A fala não condiz com a sua ação. E nós não podemos permitir que durante a quaresma, que durante a nossa vida o nosso coração seja hipócrita na relação com Deus. Que a boca fala uma coisa, mas o coração está fazendo outra. Depois, para serem elogiados, segunda atitude. Então, eu chamo a atenção sobre a ação que eu estou realizando, porque no final o que é que eu quero das pessoas? Aplausos, elogios e reconhecimento. E aí a terceira ação, Jesus vai dizer, olha, em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Então, qual que era a recompensa que eles queriam? O elogio e o reconhecimento. Então, se fizeram isso na praça pública, se chamaram as pessoas, se divulgaram esta ação, logo terão o reconhecimento e já receberam a sua recompensa. Porque a recompensa que eles buscam, os hipócritas, não é uma recompensa que vem de Deus, mas é uma recompensa que vem dos homens, que vem das pessoas. Portanto, ao fazer a esmola, precisa fazer essa esmola onde? Na praça pública, tocando a trombeta, chamando, fazendo barulho, com carro de som, com foguete. Será que teve isso daqui no Canedo na época das eleições agora, no final do ano passado? Será que teve? E agora? Depois das eleições, você ouviu algum tipo de barulho? Algum tipo de foguete? Algum político pegando a mão do povo? Visitando os pobres? Passou. Passou. Aí vem a segunda parte, que é a mais interessante. A catequese de Jesus. Então vamos lá para o versículo 3 e o versículo 4.
Olha a catequese de Jesus. Vamos ler juntos? Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Olha que interessante, os antibióticos que Jesus dá para nos proteger do risco que nós corremos de vivermos na hipocrisia. A primeira atitude deles era tocar a trombeta diante de si. Agora Jesus já dá o primeiro antibiótico. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faça a tua mão direita. Imagine a riqueza dessa metáfora, desse exemplo de Jesus. Olha o quanto as nossas mãos estão próximas uma das outras, não é? Então, enquanto os outros gritam, fazem barulho, solta foguete, toca trombeta, para anunciar que estão fazendo a caridade uma boa atitude, Jesus vai dizer: vocês façam de maneira simples, que nem a sua mão esquerda saiba o que faça a direita. Primeira atitude. Segunda atitude, de modo que a tua esmola fique oculta. Enquanto o hipócrita faz a caridade, dá a esmola para ser reconhecido, para ser aplaudido, para ser elogiado, o cristão tem a atitude de ajudar o mais pobre e necessitado, silenciosamente, para quê? Para receber a recompensa que não vem das pessoas, mas para receber a recompensa que vem de Deus. E é por isso que Jesus diz: e o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Mas qual é a nossa dificuldade hoje? Nós não queremos a recompensa de Deus. Nós queremos a recompensa das pessoas. E é por isso que nós vivemos muito mais como os hipócritas, como os fariseus, do que como os discípulos de Jesus diante do ensinamento dele. Porque eu ficar recebendo recompensa desse Deus, que está até escondido, que está oculto, não, é muito mais fácil agora. Os aplausos, os elogios, os reconhecimentos. E aqui se torna mais uma atitude que nós devemos alcançar nesta quaresma para moldar a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, que vai nos colocando num pedestal, mas que depois nos dá uma rasteira, e quando cai, minha gente, não sobra nada. O tombo é muito feio. Então, peçamos ao Senhor esta graça. Aí vem agora a segunda atitude, oração. Vamos lá, no versículo 5. Olha o que Jesus aponta para a oração dos fariseus. Vamos ler juntos o versículo 5? Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Jesus os chama novamente de hipócritas, porque gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças. Por quê? Porque todo mundo está vendo. Depois, sendo visto pelos homens, vão receber o quê? Elogio e recompensa. Da mesma forma da esmola. E agora, padre, como que Jesus me ensina a rezar nesse evangelho? Aí vem a melhor parte, que é o versículo 6. Olha lá o que está escrito. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto,
E o teu Pai que vê o que está escondido te dará A recompensa. a recompensa. O que Jesus quer nos mostrar aqui nessa segunda parte do Evangelho? Que a nossa oração precisa ser um momento de intimidade e comunhão com Deus. Mas enquanto eu estou preocupado com os holofotes, enquanto eu estou preocupado com uma propaganda, ela me rouba a atenção e não me permite fazer esta experiência. Eu às vezes fico observando aqui na paróquia quantas pessoas durante a pregação no celular, no Zap Zap, ou às vezes tirando foto e postando que está na igreja, na missa, como os fariseus hipócritas. Porque está aqui, mas o coração está muito longe daqui. Então a intimidade com o Senhor, que nos é proporcionada, num espaço a só, com Ele, para abrir o nosso coração e permitir que Ele entre, vai nos colocando numa dinâmica totalmente diferente. Porque quando eu tenho uma intimidade com o Senhor, lá na minha casa, que eu entro no meu quarto, que eu tiro aquele tempo para a minha oração, a participação na missa, a minha participação na missa se torna diferente também. Porque a maioria das pessoas que ficam no celular, que ficam dispersos, que ficam para lá e para cá durante a Santa Missa, é sinal de um coração que ainda não está em comunhão com o Senhor através da intimidade íntima, aqui sendo redundante, cometendo um pecado contra a língua portuguesa. E a partir do momento que eu faço essa experiência da intimidade com o Senhor na minha oração, quem me dará a recompensa? Não serão os outros que estão me vendo nas redes sociais, ou que estão me vendo aqui, mas a minha recompensa virá do Senhor. Então, a esmola, a minha relação com o outro, a caridade. Agora a oração, a minha relação com o Senhor, com Deus, a segunda atitude. E por fim, a terceira, a minha relação comigo mesmo. Jesus vai falar agora do jejum. Vamos lá no versículo 16, olha o que está escrito. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Vocês perceberam que todas as três atitudes dos fariseus era para que os outros vejam? É para que os outros deem a recompensa? Nas três ações Jesus apontou essa realidade. Agora eu vou falar do jejum. O jejum era uma prática do judeu piedoso. Então, o que consiste o jejum? Quando eu retiro uma refeição principal e faço com que aquela atitude que é espiritual se torne também caritativa. Então, se eu deixei de almoçar, o almoço que eu iria almoçar, eu vou dar para uma pessoa pobre. Então, a atitude do jejum molda o nosso coração diante do autodomínio que eu preciso ter diante do meu corpo, porque ele vai ter fome e eu vou dizer, não vou comer. Não vai ser o meu corpo que vai mandar em mim, mas sou eu que vou mandar nele. Porque ele vai pedir, come, e eu vou dizer, não como. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós vivemos na cultura da gastronomia. Eu falava isso durante o Natal. Quantos supermercados tem? Quantos restaurantes? Quantas distribuidoras de bebidas? Hoje tudo que vai comer tem que tirar foto e postar em rede social. E aí chega a quarta-feira de cinzas, como é hoje, dia de jejum, dia que eu tenho que me abster
de uma refeição principal, aí eu não dou conta de fazer o jejum, porque eu fiquei refém do prato de comida, porque o prato de comida me leva a ser visto pelos outros. Vocês já viram prato de comida em Facebook, no Zap Zap, nas redes sociais? A todo momento. E isso daí, que se torna o fermento dos fariseus, se torna também o fermento para nós, e nós somos levados por essa cultura como se nada tivesse acontecendo, e chega hoje, dia de jejum, dia de abstinência, a maioria do povo não faz o jejum, no máximo que conseguem fazer é a abstinência da carne, e tem muitos que dá o trambique, padre, esqueci, quando eu vi já tinha comido. Engraçado, esquecer de comer não esquece, né? Mas esquecer de fazer abstinência, tudo no trambique. E aí Jesus vai chamar a atenção. Hoje estamos vivendo um mundo tão desordenado, porque já não temos mais autodomínio sobre o nosso corpo. Não sou eu que mando no meu corpo, mas é meu corpo que manda em mim. E tudo que ele vai pedindo, eu vou cedendo, e vai chegando uma hora que eu fico refém dele. E aí vem o jejum, porque o jejum é contrariar as vontades do corpo, que vai me pedir e eu vou dizer para ele não. Porque quando chega o pecado, que vai usar do meu corpo também, como a minha vontade está fortalecida pela prática do jejum, eu direi ao pecado, não. Agora olhe a orientação de Jesus para o jejum. Vamos lá? Versículo 17, versículo 18. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Tem algumas pessoas que de repente até faz hoje a abstinência da carne. Mas se ela gosta muito de carne, vai dando umas 4 horas da tarde, ela vai ficando assim com um semblante desanimado. E aí chega alguém e pergunta, fulano, o que foi? Você parece estar tão abatido. Fulano, hoje eu não como carne, porque você sabe, é quarta-feira de cinzas, né? E o dia que eu não como carne, a comida não me satisfaz, a comida não me sustenta, eu já estou tão fraco, estou aqui deitado, porque se eu ficar em pé, é capaz que eu desmaio. Já ouviram esse tipo de conversa? Jesus está falando para você, no evangelho de hoje. Porque os hipócritas, quando estavam fazendo jejum, triste, reclamando, falando do jejum 24 horas que estava fazendo, para que eles fossem reconhecidos, nossa, o fulano jejuma, o fulano faz abstinência. Jesus fala, não. Se você está jejuando, lava a cabeça, passa perfume, segue o ritmo da vida com alegria. Porque a recompensa do jejum que você faz, é o Senhor que te dará, e você terá também consequências muito positivas na sua vida. Portanto, nós não podemos viver a quaresma como se fosse um peso que nos sobrecarrega, de tortura, de penitência, de jejum, de oração, de abstinência. Não! Como nos falou a segunda leitura hoje, deixamos-nos reconciliar com o Senhor. E a reconciliação se dá nesse caminho de harmonia, de compreensão da vivência da fé, de proximidade para com o Senhor. Porque a partir do momento que eu pratico a oração, o jejum e a esmola, como Jesus nos indica no evangelho de hoje, eu reoriento a minha relação com Deus, por meio da oração, a minha relação com o outro, através da esmola, da caridade, e a minha relação comigo, através do jejum. Olha como o evangelho é completo.
Olha como Jesus fala de nós, na nossa integridade. Jesus não nos trata igual o açougueiro trata a vaca no açougue, esquartejando e colocando cada pedaço num gancho. Mas Jesus olha para nós com misericórdia. A primeira leitura disse: Ele é bondoso, Ele é paciente, Ele é compassivo, Ele é misericordioso. E Ele não nos julga de acordo com o nosso pecado, mas Ele é cheio de misericórdia para nos perdoar. E quer que esta quaresma faça em nós uma obra espiritual e corporal que seja na totalidade. Na minha relação com Deus, na minha relação com o próximo e na minha relação comigo. Por isso Jesus começa a quaresma nos falando de quê, minha gente? De esmola, de oração e de jejum. Jesus é sempre completo, nunca deixa faltar nada. E é necessário que nós nos abramos a esta graça. Então agora, nós vamos pedir ao Senhor que abençoe essas cinzas, que serão impostas sobre as nossas cabeças, para que esse tempo propício de conversão também nos transforme por inteiro. Então vamos ficar todos de pé. E agora eu quero te convidar a fazer uma rápida reflexão na sua vida. O que você precisa rasgar diante do Senhor que está no seu coração? Qual é a conversão que Jesus precisa realizar a partir do início dessa quaresma? Então feche um minutinho os seus olhos e pense nisso. Porque como o padre explicou na homilia, estas cinzas foram purificadas pelo fogo. E nós precisamos da purificação do coração. Pelo jejum, pela oração e pela esmola. Então peça essa graça a Jesus. Do reconhecimento do seu pecado, da sua fraqueza, daquilo que precisa de purificação também na sua vida. Ó Deus, que vos deixais comover pelos que se humilham, e vos reconciliais com os que reparam as suas faltas. Ouvi como um pai as nossas súplicas. Derramai a graça da vossa bênção sobre os fiéis que irão receber estas cinzas, para que, prosseguindo na observância da quaresma, possam celebrar de coração purificado o mistério pascal do vosso Filho. Por Cristo nosso Senhor.